Você alguma vez já observou a fala de um ator ou uma atriz numa série, num filme e se questionou: não foi assim que o meu professor me ensinou? Hey guys, I'm Teacher Jaque. And I'm Teacher Meilin. Hoje precisamos entender a diferença entre accuracy e fluency. Quando nós falamos em accuracy, estamos pensando em linguagem correta, gramaticalmente correta, estruturalmente correta. É a acurácia propriamente dita. Então você vai escrever e falar com o seu melhor vocabulário, com o vocabulário correto para o contexto, com a gramática correta para aquela frase, naquele tempo verbal, com a pronúncia correta para cada palavra. Quando pensamos em fluência, não necessariamente estamos falando na ausência de erro. O erro ele pode existir, mas a existência do erro gramatical não vai atrapalhar a comunicação das suas ideias. As suas ideias fluem, apesar de existirem erros estruturais ou gramaticais ali. E é por isso que a gente fala da questão de séries e filmes, porque muitas pessoas já vieram nos perguntar: mas eu ouvi aquela pessoa falando she don't ou we was. Às vezes isso tem até questões e explicações regionais, mas é importante que você entenda hoje que a acurácia, que aí a gente vai talvez ali na frente fazer um vídeo sobre proficiência, o que uma coisa leva a outra, e até para que você veja o seu objetivo quando você estiver estudando inglês. A fluência não necessariamente precisa ser aquela pessoa que fala tudo 100% correto. É a sua habilidade de conseguir ter uma ideia e fazer com que ela seja expressada de uma forma tranquila. Você vai conseguir comunicar mesmo que haja alguns errinhos ali no meio do caminho. Por isso, hoje vamos te apresentar 4 estruturas que são bastante usados na fala, porém estão gramaticalmente incorretas. A primeira, não usar o verbo auxiliar para fazer uma pergunta. Em português, de fato, nós não precisamos de um verbo auxiliar para criar a pergunta. Nós mudamos a entonação e a pergunta está feita. Você está feliz? Ponto. Você está feliz? Interrogação. Em inglês, nós devemos colocar o have, do ou o verbo to be na frente do sujeito para que expressemos uma pergunta. You are happy. Essa é a afirmação. Are you happy? Essa é a pergunta. Porém, é muito comum nós ver pessoas criando perguntas sem essa estrutura. Vamos ver 2 exemplos. Did you sleep well? Did you sleep well? O verbo auxiliar está aqui. Did you sleep well? Mas é muito comum você escutar you sleep well? You sleep well? Dormiu bem? Tipo, o did foi. Já era. Ou where are you going? Where are you going? O are tá aí. Mas é muito comum que a gente fala ou escuta where are you going? Where are you going? Onde tu vai? Where are you going? O are já foi tirado de novo. A segunda é sobre a double negative, que é sobre usar a forma negativa 2 vezes na mesma frase. Olha só a frase I didn't talk to anyone. E agora I didn't talk to no one. Anyone e no one são ninguém. Só que a diferença é que por eu estar dizendo I didn't é a negativa. Gramaticalmente falando, a forma correta é I didn't talk to anyone. I didn't talk to no one é esse double negative que gramaticalmente falando em inglês não está correto.
Porém, é comum ouvir as pessoas falarem utilizando o double negative. Por exemplo, I didn't have any time. Or I didn't have time. São as formas corretas. Mas, normalmente, você pode escutar I didn't have no time. I didn't have no time to do this. Não teve nem tempo. I didn't have no time. Ou we don't have extra chairs. Or we don't have any extra chairs. Pode ser we don't have no extra chairs. We don't have no extra chairs. Don't you know? A nossa terceira é sobre o past perfect. O que é past perfect? É o tempo verbal que fala do passado das coisas. Então, a sua fórmula é had e o particípio. Ou seja, eu uso had e se eu quisesse usar o particípio do verbo ver, see, eu diria seen. Had seen. Só que isso na fala é frequentemente ignorado. Tá? Vamos pegar um exemplo. Você tá saindo da casa, indo ao trabalho, né? E você sai da sua casa e vê o cão do seu vizinho ali no pátio deles. Ai, cãozinho, oi, cãozinho, tudo bem. Você entra no carro, vai trabalhar. E depois, quando você chega em casa, lá vem seu vizinho perguntar: Hey, have you seen my dog? Tipo, have you seen my dog? Viu meu cachorro? Nesse caso, o correto seria I'd seen your dog before I went to work. Porém, na fala, isso não vai acontecer. O que as pessoas podem dizer é I saw him before I went to work. Ou I saw him before I went to work. Então, nesses dois casos, nenhuma segue a fórmula do past perfect. Mas os dois são bastante usados. A nossa quarta e última situação, acredito que seja a mais comum, é a troca do advérbio well, que é o bem, como fazer algo bem, pelo adjetivo good, bom. Por exemplo, uma pessoa que toca um instrumento. Eu, tecnicamente, deveria dizer He plays the piano really well. Porque como ele toca, então he plays well. Porém, é muito comum você ouvir as pessoas falarem Oh, you play the piano real good. Nesse caso, estaria gramaticalmente errado, porém real good parece muitas vezes como o well. Outro exemplo. I did really well on that test. Eu fui muito bem na prova. Isso seria o gramaticalmente correto. Porém, é muito natural e normal você falar ou ouvir I did real good on that test. Oh, I did real good. I studied. E aí, agora queremos saber de você. O que você já ouviu na televisão e ficou se perguntando se aquilo ali realmente estava certo? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça, pratique, crie e compartilhe com a gente. Thank you everyone and we'll see you next time. Bye! See ya! Bye!